Satisfação, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje aqui não vou nem enrolar muito pra começar, porque é minha opinião completa sobre essa primeira temporada de Anéis do Poder. Eu analisei a temporada toda, né, episódio por episódio, mas eu focava muito em especulação, explicação do lore, do que poderia ser, o que não poderia ser. Mas hoje eu vou focar aqui em opinião, se eu gostei mesmo ou não, o que eu gostei, o que eu não gostei. Uma temporada que eu não odiei mesmo, mas senti falta de coisas cruciais que acabaram deixando pra mim a sensação de que a série ficou devendo e muito, cara. Então você tá assistindo um cara que não tem só o que reclamar da série, mas também não vou ficar passando pano. Então se você estiver preparado pra isso e também se você tiver maturidade pra discordar e botar sua opinião aqui embaixo na educação, pode botar, fica à vontade aí. Esse ano, então, estreou uma das séries mais esperadas por muita gente, um material inédito como adaptação de uma obra que marcou a literatura e o cinema para sempre, por mais que os filmes do Hobbit sejam bem abaixo do que o Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis, né? E aí talvez o impacto de alguma decepção com os filmes estrelados pelo Martin Freeman tivesse sido suavizado pelo fato do cinema já ter sido marcado pela obra anteriormente, né? Então, nos anos 2001, 2002 e 2003, a adaptação da obra de Tolkien tomou conta do cinema de uma forma incontestável, sinceramente. Tão incontestável que até as mudanças drásticas feitas pelo Peter Jackson foram perdoadas ou então passaram batidas, né? Éramos felizes por muito tempo. Na verdade, a gente ainda é, né? Porque, pô, recentemente eu revi a trilogia original e me emocionei, como eu sempre me emociono assistindo. Mas aí tinha chegado a hora da revisita oficial ao universo de Tolkien, dessa vez com a tentativa de marcar a televisão. A ideia de uma adaptação em episódios era empolgante pra cacete. Era uma ideia que combina muito bem com a responsabilidade de explorar vários contos do Tolkien, né, o universo todo dele, sem a pressão de encaixar um material gigante em poucas horas de duração. E a liberdade nas mãos da Amazon era muito maior do que a liberdade que o Peter Jackson teve em mãos lá no início dos anos 2000. Mas por que essa sensação agora de que faltou? O que faltou? Por que Anéis do Poder não foi a melhor série de 2022? Não, tá, eu concordo com o que você vai comentar aqui embaixo. Que obrigação essa série tinha de ser a melhor série do ano? Quando que eles falaram que ia ser a melhor série do ano? Quem prometeu isso? Concordo com você, meu padrinho. Eu acho que a série não tinha essa obrigação consolidada, sabe? Não era uma coisa tão concreta assim, mas o que eu falei, ficou faltando, ficou devendo. E vamos lá, vamos começar pelo começo. Então, rapaziada, 465 milhões de dólares só nessa temporada, só nessa primeira temporada, tendo valor aí aproximadamente de 60 milhões de dólares por episódio, do orçamento, né? E isso é um valor que é obrigatoriamente divulgado, a gente tem acesso a esse tipo de informação de qualquer filme ou série. Não quer dizer que eles tenham esfregado na nossa cara isso assim, dessa forma, sabe? Mas tipo, se é esse orçamento todo aí absurdo, superando inclusive as últimas temporadas de Game of Thrones, foi esfregado na nossa cara sim, pô. Só que fica visível o foco principal desse orçamento gigantesco, né? Você pega a cinematografia impecável, principalmente em filmagens amplas e externas, é uma coisa diferenciada mesmo. Não só nas externas, mas a própria cenografia lá de Casa Dune, por exemplo, é foda também. Poucas séries conseguem trabalhar uma escala nesse nível, onde o interior de uma montanha parece, pô, uma cidade, né? Você tem o peso da estrutura bem representado ali, a vastidão e a profundidade causando o efeito necessário de reprodução. Só que aí a gente vai lá para no menor, né? E esse núcleo é estranhamente divisível nessa questão visual. Porque quando as tomadas são amplas e dá pra ver a grandeza da cidade, a gente fica babando mesmo, é foda. De novo, a escala, né, tá sendo sentida ali. Tudo tem um peso, os caras realmente abusam ali nesses planos amplos aí, externos também de Númenor. Abusam no sentido de ostentar, sabe? Realmente tá mostrando ali a maravilha toda que é a cidade por fora. Só que pra mim o problema é quando eles vão pra dentro da cidade. Tem vezes que não parece que é o mesmo lugar, cara. Na verdade parece por causa da fotografia ou design de produção em pontos como cor e iluminação, né, uma coisa ali intimista. O problema é quando eles mostram essa cidade enorme de fora e quando a gente vai pra dentro, parece que tem só uma pracinha mequetrefe ali. Tem um porto também que basicamente é todo filmado em plano fechado e aí em alguns momentos das tomadas internas a gente consegue linkar as cenas com a paisagem apresentada de fora, mas é uma coisa rara. E Númenor é o lugar mais importante dessa primeira temporada, na minha opinião. Deveria ser um personagem à parte, sabe? Você deveria conseguir ver aonde tá localizado cada coisa ali
ali de Númenor. Se você for ver, o prólogo da série acompanhando a jornada inicial da Galadriel fez tudo certo nesses pontos. E assim, calma que eu vou voltar a falar muito sobre esse prólogo aí, sobre a Galadriel também, dá uma segurada aí. Então sim, a série fez um ótimo trabalho na apresentação cinematográfica em planos externos de Númenor, nessas tomadas amplas, né? Só que eu penso que essa discrepância de estilo de filmagem acontece por causa de algumas artificialidades de cenário mesmo. Não tô dizendo superficialidade, não, tô dizendo artificialidade. Não são cenários superficiais. Às vezes foram, mas não é isso que eu tô falando. Mas tipo, você lembra que o condado foi construído de verdade, né? Inclusive usando até técnicas de escalas diferentes para beneficiar as imagens, a altura de cada personagem, fora que outras cidades também foram filmadas com técnica de escala, no mínimo usando maquete. Eu tô dizendo que eles deveriam construir no menor em tamanho real? Não, só tô dizendo que teve uma falha de comunicação entre efeito prático e efeito digital também em alguns momentos. Por outro lado, eu achei impecáveis os efeitos especiais mais diretos e intimistas. As cenas de ação do Estranho, por exemplo, como também as pouquíssimas cenas do Balrog, cenas que tem fogo, mas aí nesse caso, claro, mistura efeito prático, são cenas incríveis, cara. E de novo, aquele prólogo da Galadriel eu acho impecável também. Além de questões práticas mesmo, como por exemplo figurino, né? As armaduras dos elfos, principalmente a do Gil-galad, e absolutamente tudo sobre os anões. Cada armadura foda e criativa que tem ali. E já digo logo, os anões dessa série são as coisas mais fiéis que tem ali ao universo de Tolkien, nessa série dos Anéis de Poder. Há quem diga que é a única coisa fiel que tem, né? E aí isso leva a gente lá pro elenco da série. Quase 500 milhões de dólares em orçamento para a primeira temporada focado em questões técnicas. Eu acho realmente indiscutível que a parte técnica da série seja boa, mas assim, ela não é perfeita, como eu já analisei ali antes, né? E embora eu não ache que sejam atores ruins em si, boa parte desse orçamento podia ter ido pro elenco, né? Talvez nem seja problema de talento dos atores, talvez seja uma combinação, talento de atuação com direção de elenco. Eu gostei quando anunciaram um elenco desconhecido, tem muita série aí que faz o ator ficar famoso, ou a atriz também ficar famosa, por causa do que ela faz na série. Tem uma cacetada de exemplo disso há anos. Então é mais ou menos por isso que eu não fico atrelando esse orçamento gigante a, por exemplo, ter tido que contratar atores melhores. Poderiam botar ali um ator foda, uma atriz foda assim, gigantesca, pra poder dar uma segurada, né? E tipo, eu sou fã do Adar, achei o melhor personagem da série, e você vê que o Joseph Mawle não precisou fazer grande coisa pra aparecer, né? Não precisou ter uma interpretação digna de Emmy. É um ator bom, ele se encaixou muito bem nesse personagem, e apesar de ser um personagem bem criado, se tivesse explorado um pouco mais dessa rixa dele com o Sauron, ficaria um pouco ainda melhor. Eu vou falar mais disso quando eu for abordar aqui história e roteiro, mas eu também sei que foi só uma primeira temporada. Em termos de expectativa para uma próxima temporada, eu acho que o Adar é o personagem que mais segura, sinceramente. Eu quero ver o que vai dar com esse cara aí. Eu curti o Estranho também, gosto da interação dele com a Nori, e foi legal acompanhar o desenrolar do mistério sobre essa identidade dele. Eu também vou falar sobre esse lance da identidade dele, tem muita coisa pra falar sobre isso aí. Mas se você for ver, foi um dos personagens mais interessantes na temporada, né? Independente de você e eu concordarmos com a tal identidade dele aí, mas a jornada foi legal. Só que assim, o cara tá fazendo milagre, né? Porque eu detestei o núcleo dos pés peludos, cara. Só curti a Nori mesmo, mas eu achei ruim esse elenco. Ruim. Eu acho que por isso que eles não fizeram os Hobbits de uma vez, né? Botaram os pés peludos como ancestrais aí pra não passar vergonha de chamar esses pregos de Hobbit. Sério, eles parecem companhia amadora de teatro, cara. Sabe quando você tá tomando uma cerveja ali no boteco e do nada chega uma galera, começa a se apresentar, te interromper no assunto, começa a fazer um teatrinho ali, mequetrefe, ou então no metrô mesmo acontece muito isso. Pra mim, os pés peludos têm essa vibe dessa galera, sabe? E voltando a falar um pouco de design de produção, a cena musical lá, tipo, a música eu achei bem maneira. Mas por que a série paga 60 milhões no episódio e mostra a viagem dos pés peludos no mapa? Tá, escolha interessante pra valorizar o tempo de percurso, mas eu não senti o tempo passar não, cara. E outra, lembra quando os filmes faziam questão de mostrar a galera viajando? Pô, irmão. Então, como eu falei, gostei muito do núcleo de Khazad-dûm com os anões. A própria Rainha Disa não tava me descendo muito, mas aí a cena dela cantando me arrepiou de verdade, achei foda. Mas cara, a gente precisa falar sobre esse Elrond aí. O Robert Aramayo não é um ator ruim, não mesmo, gostei muito dele em Alto da Compadecida. Mas era melhor ter sido outro personagem em vez do Elrond, né? Poderia ser, sei lá, o próprio Celeborn, que foi citado na série. E aí isso vai além de boa atuação, porque eu nem acho que teve nada demais, na verdade. A única cena que eu gostei do Elrond foi ele falando sobre o pai dele. Mas eu já falei e volto a repetir, não dá pra imaginar esse Elrond aí entrando na porrada no meio da guerra contra o Sauron. Não tem como, parceirinho. E tem o Halbrand também, né? Nosso querido Halbrandzinho, o outro personagem da série que segurou um mistério sobre a revelação da identidade.
Por um tempo parecia ser uma tentativa de Aragorn genérico, né? Mas aí o personagem foi crescendo, ganhando atenção, e eu acho sinceramente que o fato dele ter sido revelado como Sauron engrandece bastante o personagem. Eu não gosto de como a revelação é feita e nem no momento que ela é feita, mas o cara mandou bem na dualidade. Se você for reassistir a série sabendo que ele é o Sauron, faz sentido ele ser. Tem umas cenas bem maneiras dele basicamente em conflito, sabe? E aí o mistério ganha força e relevância quando você vê que o cara realmente mandou bem e valorizou a dualidade do personagem. Em algumas cenas dá até pra sentir que é um personagem complexo e vai ser legal ver mais sobre esse Sauron aí, abordando mais camadas e até a relação dele com a Galadriel. Tá bom, agora a gente tem a personagem da Galadriel, defendi ela no começo sim, mas cara, não dá. A gente tenta muito não comparar, mas quanto mais a personagem parecia, mais eu lembrava da Cate Blanchett, cara. E talvez isso vá além da comparação, não é uma personagem que segura o protagonismo, não é. Toda essa intensidade, arrogância dela aí, me parecia interessante no começo, me parecia promissor, porque realmente eu achava que ia ser desconstruído ao longo da temporada. Claro, foi só a primeira temporada, ao longo da segunda ela pode ir ficando cada vez mais Galadriel, até porque agora ela tem o Nenya, né, que é um dos anéis élficos que foram forjados no final. Então tá, de repente ela melhora. Mas aí então, quando ela melhorar na segunda temporada eu elogio, porque por enquanto não tá maneiro não. Aliás, a impressão minha, hoje nem falam a palavra anel nessa série, na temporada inteira. Se eu não me engano, eles não falam essa palavra. Anel, não tem a palavra, eles falam tudo, menos anel. E aí se fosse pra tratar a Galadriel de uma forma rasa, que apelasse então pra cena de ação, sabe, como no prólogo. O prólogo me pegou bonito, eu achei que eu ia adorar a Galadriel, só tinha ficado um pouco com medo dela ser só cena de ação. E aí no final, se você for ver, deveria ter sido isso, né, porque antes fosse a Galadriel só ação, antes fosse isso, porque quando ela vai blá blá blá, quando fica naquela chatice lá, porra, é muito chato, cara. Não tava rolando pra mim, infelizmente. Se o elenco fica abaixo da média que a gente esperava e merecia, o roteiro ele não é dos piores na minha opinião. Só que claramente eles tiveram problemas na transição do papel para as telas, e principalmente também quando transformavam o texto em narrativa. Tinha um conflito ali, né? Porque assim, o núcleo central da narrativa dessa primeira temporada se baseou na expectativa, né? Na verdade, da motivação da Forja dos Anéis do Poder. Isso era segurado pelo mistério de quem é o Estranho e também quem é o Halbrand. Dois personagens que claramente tinham essa revelação em jogo, né? A gente sabia que ao momento ia aparecer uma revelação. E acho que tem problema nisso, sabia? Desde o começo a gente sabia que o Halbrand tinha algum segredo e que o Estranho principalmente também tinha. Mas e se isso não tivesse sido tão ameaçado assim? Pelo menos com um deles. Porque pensa comigo. Chega esse cara aí no meteoro, ninguém sabe de onde ele veio, quando veio, por que veio, ele não tem memória, não se lembra de quem ele é. Ok, você pega essa narrativa aí da busca pela identidade se sustentando na recuperação da memória do cara, é um mistério, ele é alguém, fato, isso vai ser revelado. Só que imagina se o enredo do Halbrand ele fosse mais linear e discreto, assim, por debaixo dos panos, sabe? Se ele não tivesse sido tratado como misterioso também. Porque assim, a série provocou a gente quanto à identidade desse cara, do Halbrand, né? Mas imagina se o Sauron nem é citado ao longo da temporada. A série podia ter deixado que o nome do Sauron fosse dito só nas nossas especulações aqui fora, né? E que tratasse o Halbrand como uma tentativa de Aragorn genérico mesmo, para que a subversão pegasse a gente de jeito no final. Tipo, imagina no final, porra, não tava dando nada pra esse cara aí, esse projeto de Aragorn, e caralho, era o Sauron. Não foi assim nossa reação, né? Não tô dizendo que seria a coisa mais imprevisível do mundo não, mas se só o Estranho fosse um mistério, isso poderia distrair a gente de várias suspeitas em volta do Halbrand. Porque assim, eu especulei muito que o Halbrand fosse o Rei dos Mortos, né? Vocês lembram? Porque eu achei que seria óbvio demais se ele fosse Sauron, pô. Mas é claro que ele é do Sauron, né? O arco do cara era com a Galadriel. Ia ser muito tosco se a gente passasse a temporada inteira acompanhando essa chatice toda da Galadriel, pra depois descobrir que o cara que ela tava perseguindo tava lá do outro lado do mundo, na casa do caralho. E aí realmente, ainda bem que o Estranho não foi Sauron. E assim, a gente já tá tratando o Estranho como Gandalf, né? Apesar de não ter citado o nome dele e tal. Mas te falar que eu não curti muito essa ideia não, mas eu acho que é peculiaridade de quem leu os livros, de quem viu os filmes também, e sabe do surgimento do Gandalf, quando que ele chega, só na Terceira Era e não sei o que. E aí tá sendo apresentado agora dessa forma diferente, então talvez eu ainda esteja me acostumando, então talvez dentro desse contexto já mudou a porra toda mesmo, talvez tenha sido legal, mas eu ainda entendeu? Não consegui ainda. Mas de novo, que bom que ele não foi o Sauron. Mas tipo, é aquilo, né? A série precisa de um vilão. Nem que fosse um vilãozão assim na temporada, né? E aí a gente volta pro Adar. Por que não tratar esse cara como o vilão dessa primeira temporada? Esquece o Sauron. Eu sei que o contexto do Adar com o Sauron foi importante pro desenvolvimento do personagem, mas aí você cria esse conflito de Númenor contra o Adar sem que seja citado um vilão superior. Ia ser muito mais maneiro.
inteiro. Finaliza a temporada num confronto direto com Ada. E aí aqui debaixo dos panos você vai criando que o Halbrand na verdade era o vilão, era o Sauron, o vilão superior ao Ada. E eu sei que foi meio assim, né, o Halbrand só se revelou o Sauron nos 45 do segundo tempo, mas imagina se ninguém cita o Sauron ao longo da temporada inteira e a gente ganha a revelação do estranho ser um mago. Dava pra segurar o Halbrand por mais tempo e reforçar muito mais a relação dele com a Galadriel por mais temporadas também, porque sem a citação do Sauron não existiria essa expectativa, e sem a expectativa não teria urgência pra revelar isso da forma que foi, né, que foi um pouquinho corrida. E aí esse tipo de coisa reflete numa tecla que eu já bati. Às vezes é uma narrativa simplista demais, sem provocação, sem desafio pra acompanhar. E assim, eu tive boa vontade com a série. Eu continuo achando que não foi desastrosa desse jeito que falam. A minha opinião segura é que ela ficou bem abaixo do esperado. E aí nos poucos vídeos que eu critiquei a série, teve uma galera falando que não dá pra querer só ação o tempo inteiro. Mas tipo, quem disse que eu pedi ação o tempo inteiro? Porque se for pra gente falar de ação agora, vamos falar do núcleo que mais tinha ação, né? A gente teve aquele episódio 6 que foi bem focado em porradaria, tem umas cenas bem legais com o Arondir. Gostei também da virada de que os orcs que eles teriam matado, na verdade, era a própria galera deles. Apesar de que é só alguém tirar o capacete e falar, não, eu sou teu amigo, pô, mata não. Ninguém pensou em fazer isso. Só que esse episódio ele tem uma coisa que me incomoda muito, que é ficar ameaçando a morte da Brown em toda hora. Eu não desgosto da personagem não, mas eu acho que teria muito mais impacto se ela tivesse morrido naquele episódio. Talvez pelas mãos do Adar mesmo, que seja, aí mostrando que o cara é presença. Porque ficar matando figurantes não é maneiro não, rapaziada, não tem impacto. Aí matava a Brown e a próxima temporada poderia ser o Arondir com o Theo vagando pelo mundo aí como se fosse um God of War 2018. Aliás, tem isso também, né? Eu acho que a gente sentiu muito a falta do senso de jornada que o Tolkien sempre prezou nas histórias dele. Eu sei que talvez não fosse a proposta da temporada realmente, mas isso é uma parada que é crucial pra esse universo. É pra ser uma jornada, nem que seja no sentido figurado. Sei lá, os pés peludos pareciam que iam de um lugar e depois voltava pra outro lugar, mesmo lugar ali, não sei o que, ficava só em dois lugares, pô. Fora que jornada não é só viajar de ponto A ao ponto B, mas as jornadas do Tolkien são jornadas heróicas. Jornadas que desenvolvem personagens em grandes personagens. E não teve absolutamente nada perto disso. E agora eu vou falar desse Isildur do caralho aí. Não só esse personagem foi o inútil nessa temporada, como eles esqueceram de avisar que ele ainda tá vivo, né? O Isildur é super importante pro Senhor dos Anéis. O cara aparece no prólogo da Sociedade do Anel. E aí vem tentar enganar o público que o cara morreu com uma casa caindo nele. Eu já fiquei puto de ter acabado aquele episódio sem mostrar ele vivo, mas não, acabaram a temporada assim. Galera, Isildur tá vivo. Não só ele, como ele tem um irmão também, que é o Anarion, que foi ignorado, mas em algum momento esse cara vai aparecer como se nada, assim, tipo, nem citaram ele. Vai aparecer o Anarion em algum momento. Porque tem que ter as Argonaf aí, né? As duas estátuas. Então se tem o Isildur, tem que ter o Anarion. Eu nem queria perder meu tempo aqui citando esse trio aí, né? Mas como eu tô tentando fazer a crítica mais completa possível, eu devo falar que foi tosco demais isso, cara. A cena de luta com o estranho foi maneira assim, mas essa cena foi destruída pelos pés peludos, cara. Os caras dando porrada nesse trio cheio de magia aí como se fosse pouca merda. Enfim, minha torcida é que os pés peludos sejam aniquilados pelos orcs na próxima temporada. Eu odeio todo mundo ali. Anéis do Poder era sim para ser uma série marcante. Eu diria até que quem gostou muito não vai ficar com a série na cabeça por muito tempo não, cara. E sabe-se lá quando vão lançar a segunda temporada. A gente vai ter que rever a primeira temporada pra poder acompanhar a segunda de novo, sabe? Porque não fica na cabeça. O que mais teve de marcante foi, sinceramente, a trilha sonora, que é, porra, é impecável. A trilha sonora é foda. Eu gostei de terem abusado da música. Nos filmes era assim também. Basicamente toda cena tinha música tocando. E além desse tipo de referência sensorial, a série só me fazia sorrir mesmo quando fazia referências ao que a gente realmente gosta e que a gente já conhece também. Então, que porra, é que ela apelasse pra isso o tempo todo, já me daria uma distraída, sabe? Aqui comigo, ó. Não odiei a primeira temporada, senão não teria assistido até o final. Vou ver a segunda temporada, vou esperar pra ver, vou ficar até ansioso, de certa forma. Porque eu tô torcendo muito pra que melhore, sabe? Só que infelizmente essa série só me diz alguma coisa por causa do nome dela. Porque, tipo, se fosse uma série que eu só liguei a televisão, eu tava passando, escolhi ali de bobeirinha, seria só mais uma série que eu fui lá, liguei a televisão e escolhi ali de bobeirinha. Seria isso. Então, pessoal, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, faz aí o resumão também, pô. Comenta coisa pra cacete embaixo, faz vários comentários. Deixa o like também, se inscreve no meu canal, não gosto de ficar pedindo, mas tá em falta aí, né? Vamos chegar a 5 mil inscritos logo. Então é isso, rapaziada, até a próxima, valeu!